Olá a todos, aqui é o Marcelo, editor do site e do canal O Priorado, onde nós queremos trazer o melhor aí da filosofia, espiritualidade, ocultismo, esoterismo, enfim, temas ligados à evolução pessoal e curiosidades também da área. Hoje eu quero falar com vocês sobre a lenda de Hiperbórea, o primeiro continente perdido, os ancestrais das civilizações de Atlântida e Mu. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre Hiperbórea, o antigo continente perdido, também conhecido como Ultima Thule, considerado o lar da quinta raça-mãe do planeta Terra. Nesse vídeo, vamos explorar a lenda de Hiperbórea, sua relação com a filosofia hiperbórea e o significado deste misterioso continente na mitologia e no esoterismo. Quem eram os hiperbóreos? A Hiperbórea é o lar dos hiperbóreos, de onde surgiu e emana a filosofia da sabedoria hiperbórea. Mas quem seriam os hiperbóreos? Qual o significado do termo hiperbóreo? O que seria a filosofia hiperbórea? Ou hiperboriana? Também existem pessoas que a referenciam dessa forma. Conclamados por Nietzsche nas primeiras frases de seu livro O Anticristo, os hiperbóreos são referenciados como aqueles cujo caminho não pode ser encontrado nem por terra, nem por mar. Aqui eu deixo para você a capa do livro do Nietzsche e o link está na descrição para que você possa conferir. Alguns desses livros estão disponíveis de forma gratuita no site da Amazon, então vale a pena você ir lá e dar uma conferida se você tem interesse nesse tipo de leitura. O pouco do que é destacado desses hiperbóreos pelo filósofo alemão nos chega como uma alegoria a uma forma de superioridade intelectual. Os nomes de hiperbóreo e hiperbórea vêm do grego antigo e significam além do vento norte ou do polo norte. Segundo Cículo e Hecateu, a terra dos hiperbóreos existiu no século VI a.C. Em suma, Hiperbórea, o país dos hiperbóreos, é um país mítico que, segundo a mitologia grega, existia no extremo norte, além de ser um local inteiramente devotado a Apolo e de onde sopra Bóreas, o vento norte. A força mística no extremo norte do planeta, fortemente condensada em uma ilha de gelo, foi defendida também pelo sábio ocultista inglês John Dee, que acreditava na existência de planos paralelos ao nosso, sendo uma ilha do extremo norte do orbe terrestre um ponto de tangência entre esses planos. Ainda falaremos aqui no canal sobre o mago John Dee, mas vou deixar linkado na descrição para vocês o nosso artigo completo sobre o trabalho desse lendário ocultista inglês. Mas como veremos adiante, existem mais implicações místicas, esotéricas e até mesmo históricas envolvendo os hiperbóreos. O mítico lar dos hiperbóreos. Os mitos clássicos enquadram a Hiperbórea como um lugar ideal paradisíaco em plena primavera, onde o sol se põe apenas uma vez ao ano e Apolo era o único deus cultuado. Deixo aqui a dica de leitura para vocês do livro, dos dois livros, Os Mitos Gregos. O link para esses livros está na descrição. Ao sul, o país hiperbóreo era naturalmente protegido pelos Montes Rifeus, uma muralha natural onde moravam os grifos e também Bóreas, o deus do vento norte que trazia o inverno para a Europa. A proteção de Hiperbórea, além dos montes que se tornaram paredões de gelo intransponíveis, era feita pela tribo dos Arimáspios e pelo Pteróforo, a terra do inverno eterno situada ao sul dos Rifeus. Ali seus habitantes viviam em plena paz, felicidade e amor, amparados apenas pela natureza rica do jardim de Apolo, em sua vida longa que terminava apenas quando assim fosse de sua vontade. Alguns dos muitos talentos do povo hiperbóreo são as artes e a ciência. Seus habitantes vivem em um estado de luz e amor permanente. Na verdade, é uma raça que sempre viveu livre da guerra. Esse povo hiperbóreo detinha alto conhecimento de magia e podiam manipular os elementos essenciais da natureza. Com essas características, não seria errado supor que eles servem de arquétipos para a evolução espiritual humana. Afinal, nos planos mais elevados da vida espiritual, a paz e o amor são plenos, sendo conhecidos como os planos das artes e das ciências. Além disso, algumas tradições espiritualistas nos dizem que em planetas desenvolvidos espiritualmente, é o encarnado que decide quando sua experiência na matéria já foi satisfatória e é o momento de seu desencarne. Agora, continuando a nossa viagem, vamos falar sobre Hiperbórea na mitologia grega. E aqui eu deixo novamente
a dica da leitura para o box, né, os 2 livros aí de Os Mitos Gregos. Insisto que o link está na descrição. Apolo era um deus filho de Zeus e da deusa Leto, e irmão gêmeo de Ártemis. O país dos hiperbóreos era uma teocracia em seu nome. Diodoro da Sicília nos conta que a mãe de Apolo era uma hiperbórea, que veio à ilha de Delos apenas para dar à luz os gêmeos Apolo e Ártemis. Nessa viagem, Leto, a mãe de Apolo, teria sido acompanhada de 2 jovens hiperbóreas, Arges e Opis. Apolo foi presenteado por Zeus com a lira de Hermes e com cisnes sagrados que conduziram o deus de Delos para o extremo norte do mundo, a terra dos hiperbóreos, um local onde os homens viviam a felicidade plena. Lá, Apolo permaneceu por 1 ano, para depois retornar à Grécia e se apossar de Delfos, após matar a serpente Piton. Esse período pode ser encarado como uma iniciação ou uma purificação. Na capital de Hiperbórea continha um templo circular dedicado a Apolo, onde sacrificavam animais em sua honra e realizavam festivais em seu nome. Ali, dizem, ele guardava a flecha com que matou o Cíclope. A cada ciclo de 19 anos, Apolo, após a revolução completa dos astros, fazia uma visita a Hiperbórea, quando entoava seus hinos acompanhado da lira todas as noites entre o equinócio da primavera e a aparição das Pleiades. E aqui temos 2 elementos muito simbólicos para o esoterismo, o equinócio da primavera e as Pleiades. Os hiperbóreos ainda são personagens do mito de Perseu, entregando-lhe objetos mágicos capazes de derrotar Medusa, e do mito de Hércules. É em Hiperbórea onde ele encontra Atlas, sustentando o céu em versões antigas da busca aos pomos de ouro, e também onde chega enquanto persegue a corça de Serínia. A lenda de Hiperbórea se fundiu a uma outra lenda antiga, a da Última Thule, e é sobre ela que falaremos agora. Ilustrando esse nosso tópico, temos a Carta Marina de Olaus Magnum. A ilha mística Thule aparece logo à esquerda com o nome de Thule. Então ela aparece aqui, ó. As primeiras citações dizem que Thule seria uma terra de gelo e fogo, situada no Atlântico Norte, onde o sol nunca descansava, algumas vezes referenciada como a capital do país hiperbóreo. Mencionada por grandes nomes como Pítias, Eratóstenes, Virgílio e Boécio, ao longo dos séculos sua existência se tornou parte da mitologia, ou identificada com a Islândia e ilhas do extremo norte. Essa ilha de Thule seria o que restou de um continente mais antigo que a Atlântida e a Lemúria. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira terra, como seria conhecido esse continente, teria extensão similar à Ásia atualmente, e após sucessivos cataclismas se reduziu a uma ilha que sempre estará lá, podendo ser localizada pela estrela polar. Parece provável que Thule fosse o lar dos hiperbóreos, a segunda raça que se afastou ao sul e oeste do Polo Norte para ocupar aquilo que atualmente é conhecido como a Ásia Setentrional. Posteriormente, eles colonizariam a Atlântida, o mais famoso dos continentes perdidos. A mais reconhecida descrição da mítica ilha Thule se encontra na Carta Marina de Olaus Magnus, datada de 1539, que é a que ilustra esse nosso tópico. Essa carta marina foi o primeiro mapa das terras nórdicas que continha detalhes e nomes de lugares. Esse mapa hoje está na biblioteca de Uppsala e situava a ilha mitológica em algum lugar entre as ilhas Órcades e as ilhas Faroe. Uma olhada nesse mapa e percebemos como ele é fruto de sua época, os primeiros anos da exploração por navegação e do encontro da ciência com o imaginário medieval. Até por isso, este não era um caso isolado. De 1492 ao século XVII, muitos geógrafos e exploradores especularam sobre a existência real da Terra dos Hiperbóreos, no extremo norte, e muitos cartógrafos incluíam um continente polar em seus mapas. O mapa de Johannes Huysman, de 1508, e do cartógrafo Gerardus Mercator, de 1607, são outros exemplos. Aqui eu trago para você o mapa de Mercator. O mais interessante é que em ambos os casos existem redemoinhos que sugam a água do mar para dentro da terra, além de proximidades com a Groenlândia, um ponto importante em nossa próxima análise. Agora nós vamos mergulhar no conceito de hiperbórea que vem das ciências ocultas. E aqui eu vou lançar
diversos pontos retirados de diversas partes das ciências ocultas, do esoterismo ocidental e oriental. Tá? Então, não vamos tentar costurar nenhuma teoria, e sim a fazer uma espécie de apresentação. Antes de tudo, como eu começo aqui com uma aspas de Umberto Eco, deixo para vocês a dica de leitura do fantástico livro História das Terras e Lugares Lendários. Esse livro é uma obra de arte, o link dele está na descrição. Então, para estudar o conceito de hiperbórea nas ciências ocultas, nós vamos partir do que disse Umberto Eco. As narrativas antigas nunca apontaram hiperbórea como o berço de uma raça eleita. Mas com o florescimento das hipóteses nacionalistas sobre as origens das línguas, o extremo norte foi assumindo cada vez mais os contornos de uma pátria, tanto na língua quanto na raça primogênita. E esse é um tema muito delicado vinculado à hiperbórea que nós vamos discutir no final do vídeo. Então fica aí para você não perder. A cultura oculta progrediu sustentando que o berço da civilização seria no extremo norte do planeta e a partir da descida das raças-mãe para o sul. Nesse ponto, eu sugiro a leitura do livro História do Esoterismo Mundial, do Hans-Dieter Leonberger, um livro excepcional, base de muitas das nossas pesquisas aqui, tanto no site quanto no canal. O link desse livro você encontra na descrição. Algumas dessas raças foram se perdendo e deteriorando sua pureza, muito em decorrência das diferenças climáticas entre os extremos e os trópicos, permanecendo puras somente as raças que se mantiveram no norte gelado. Podemos situar este como ponto principal para o advento da origem hiperbórea dado à raça ariana. O local dos quais os primeiros arianos eram oriundos foi uma das grandes discussões que envolveram o tema, variando do norte alemão e Escandinávia até a Índia ou a Ucrânia. Madame Blavatsky, uma das mais proeminentes ocultistas do século XIX, afirmava em seus textos que Hiperbórea seria um continente polar que englobava a Groenlândia, onde residiu a segunda raça da humanidade, gigantes andrógenos de feições monstruosas. Lembre-se que a Groenlândia também era alvo de John Dee, que nesse ponto indico a leitura do clássico A Voz do Silêncio, da Madame Blavatsky. O link está na descrição, uma das obras essenciais da ciência oculta. Já uma antiga tradição tibetana relacionava Hiperbórea com a Ilha Branca, o único lugar em que o destino geral de todos os continentes escapou após a catástrofe. Não pôde ser destruído pela água ou pelo fogo, pois é a Terra eterna. Outra tradição esotérica afirma que uma elite, sábia e poderosa, das primeiras raças foi para debaixo da Terra para fugir das alterações geológicas e dilúvios. Uma das portas para o interior do planeta seria o Monte Shasta, na Califórnia. Nesse momento, a gente chega a uma obra controversa. Estou falando de Inventio Fortunatae, supostamente escrita por Hugo da Irlanda, que empreenderam uma expedição às ilhas do extremo norte acompanhado de um astrolábio e relatava sua viagem ao rei Eduardo III da Inglaterra. Segundo ele, existia uma rocha negra situada no polo geográfico, toda composta de magnetita e que atrairia as bússolas. Outro detalhe interessante é que o tal Hugo da Irlanda considerou o Polo Norte como a entrada para o inferno, localizado no centro da Terra, o que amarra a ideia medieval da Hiperbórea com outra lenda interessante da época, a Garta, ou a lenda da Terra Oca, que vai surgir aqui no canal daqui a alguns tempos. Agora, depois de falar sobre esses principais pontos pinçados aí das tradições esotéricas, eu quero falar mais propriamente sobre o que diz a tradição espírita sobre Hiperbórea, baseado no livro Os Exilados da Capela, de Edgar Armond. O link para você conferir Os Exilados da Capela está aí na descrição. A literatura espírita tem uma visão menos esotérica e mais cientificista. Essa visão espírita localiza os hiperbóreos como a terceira raça-mãe da humanidade, situada no período em que a ciência contemporânea denomina de Era da Pedra Lascada. Então aqui a gente vai ter uma diferença entre os hiperbóreos, os seres hiperbóreos, né, que seriam parte da evolução do homem do primata até hoje, não é, o Homo sapiens sapiens, e que ele estaria na Era da Pedra Lascada para
o continente hiperbóreo, então serão coisas diferentes. Nesse período, a atmosfera terrestre sofreu um resfriamento súbito, abrindo espaço para geleiras que cobriam todo o planeta. A obra Os Exilados da Capela, de Edgar Armond, apresenta o panorama geográfico da Terra em um de seus últimos períodos geológicos, sendo o continente hiperbóreo situado ao norte, cobrindo todo o Polo Norte. Então agora nós já estamos falando sobre o continente hiperbóreo, não sobre os seres hiperbóreos. Esta seria a região habitada neste período, pelo que Armond referencia como a quinta raça humana, ou os Árias. Então aqui a gente vai começar a referenciar de uma forma mais espiritualista os Árias ou arianos aos hiperbóreos, tá? Ao continente hiperbóreo. Essa descrição é feita por Armond, se não me engano, no capítulo 6 do livro Os Exilados da Capela. Mais pra frente aqui no canal a gente vai ter que dissecar um pouco esse livro, porque esse livro é muito importante nas tradições espiritualistas hoje em dia. Essa quinta raça é descrita como seres de estatura elegante e magnífica, cabelos ruivos, olhos azuis e rosto de feições delicadas. Então perceba que você já tem uma evolução para a quinta raça que reside no continente hiperbóreo daqueles seres hiperbóreos lá da terceira raça. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas quando você lê o livro você vai entender bem o que ele quer dizer. Aqui do lado eu ilustro o mapa que tem no livro, tá? Onde ele coloca o continente hiperbóreo aqui no norte, tá? Que você tem uma parte da América do Norte, a Atlântida, um pedaço da América do Sul, um pedaço da África, o continente da Lemúria, que pega a Austrália, um pouco das ilhas aqui do Oceano Índico, e a ilha de Madagascar e a Ásia aqui em cima. Tá? Perceba que é uma forma geológica diferente do que a gente tem hoje no planeta Terra. Em decorrência do resfriamento intenso, esse povo se viu obrigado a rumar ao sul em massa, se estabelecendo na Europa Central, sendo a última raça do nosso planeta com orientação dos dirigentes espirituais do nosso planeta. Isso é muito importante. Nós que somos supostamente a evolução, entre aspas, dessa quinta raça, ainda não somos a sexta raça. A sexta raça é a que virá depois de nós. Nós já não temos mais essa orientação dos dirigentes espirituais do nosso planeta. Nós temos orientação espiritual, mas não dos dirigentes espirituais do nosso planeta. Dessa forma, misturando-se com outros grupos étnicos e habitantes de diferentes regiões do planeta, como a Islândia e a Europa, bem como as terras do Himalaia ou do continente americano, esses hiperbóreos, essa quinta raça que vinha do continente hiperbóreo, contribuiu com o conhecimento de artes e ciência. Muito provavelmente, a tradição vai nos dizer que esses seres hiperbóreos, esses seres da quinta raça que desceram lá do continente hiperbóreo, é o que vai ser confundido com os deuses que nós teremos em diversas mitologias. Alguns estudiosos afirmam que os hiperbóreos coexistiram por muito tempo com outras raças, como os lemurianos e principalmente com os atlantes, com quem trocaram parte de sua ciência e astronomia. Em Os Exilados da Capela, Edgar Armond ainda adverte aos mais afoitos que, do ponto de vista espiritual, atualmente toda a humanidade é pertencente à quinta raça. Então, todos nós, independente da raça que temos, somos, do ponto de vista da tradição espírita, arianos. Na obra A Caminho da Luz de Chico Xavier, os germânicos, e não eles somente, são citados como descendentes diretos desses árias. Essa obra é muito importante, essa obra A Caminho da Luz do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, é uma leitura indispensável para quem está querendo aí mergulhar nas tradições espiritualistas da evolução do nosso planeta e entender como que a evolução do nosso planeta vai ser importante para os próximos anos que virão. Então agora, já que chegamos nesse ponto, arianos, germânicos, entender como que os nazistas deturparam toda essa ideia de hiperbórea, todo esse mito da hiperbórea. Antes de começar, eu indico para você a leitura do livro Reich Oculto, do J.H. Brennan, que é um livro excepcional para você entender como os nazistas trabalhavam o ocultismo dentro da sua doutrina, tá? E como eles deturparam diversas coisas, fazendo uma costura pouco lógica e muito tendenciosa de diversas tradições
esotéricas. Então chegou a hora de entender como os hiperbóreos são relacionados com a raça ariana e como essa associação foi deturpada pelos nazistas. Então agora a gente chegou numa parte delicada do nosso tema, tá? Conto com a compreensão de vocês aí, com a maturidade de vocês, para a gente navegar pelos próximos, por essa parte final do nosso vídeo, que é um tanto quanto delicada pela inconsistência dos argumentos. Mas vamos lá. Entram em cena em nossa narrativa os arianos. Este é um termo designado para os descendentes dos Árias, a quinta raça humana a habitar a Terra, ou seja, todos nós, independente da raça que temos. Como não é difícil estabelecer uma ligação de qualquer genealogia racial que se deseje, muito pela falta de documentação, os nazistas concluíram que eram representantes por descendência de uma raça superior, os Árias. E eles estavam certos, eles realmente são. Bem como todos nós somos, independente da nacionalidade que tenhamos hoje em dia. As ligações da alta corte nazista com o ocultismo nos levam a acreditar que algumas dessas correntes de conhecimento oculto foram costuradas e absorvidas de forma enviesada. O nascimento da filosofia da superioridade ariana, denominada Ariosofia, defendida pela sociedade secreta Tullgesellschaft, se eu li direito, esboçou os primeiros traços mais sinuosos de racismo. Então aqui eles confundem muito. Eles usam um argumento, como é que eu posso dizer? Um argumento místico, um argumento das ciências ocultas para justificar o racismo, coisa que é deturpada da ideia inicial da raça ariana, que engloba todos os seres que moram na Terra nesse momento. Todos nós somos arianos, mas eles trataram isso como uma forma de embasar o racismo que eles tinham. O oceano de divagações esotéricas, onde a alta hierarquia nazista se via banhado, deu voz às mais diversas teorias que elevassem a supremacia ariana. Circulava com muita força nos círculos nazistas a teoria do gelo eterno, onde o cosmos era o palco da luta eterna do gelo e do fogo, que promove uma alternância de ciclos e eras, e não propriamente uma evolução. Então aqui é uma deturpação dos princípios de gênero, polaridade e ritmo, né, que eles pegaram aí de alguma tradição esotérica que eles estudaram. Através de quem? Através principalmente de Heinrich Himmler, líder da temida brigada da elite SS e detentor de um alto fascínio pelas ciências ocultas. E através dele entrava para o contexto nazista um misticismo que envolvia os cátaros, a Atlântida, a teoria do gelo cósmico e magos descendentes diretos do deus Thor. Ou seja, ele misturou tudo sem nenhum sistema. A única coisa que ele objetivava era fazer uma costura de teorias diversas que justificasse pelo ocultismo tudo o que eles estavam fazendo. A gente tem que entender que o final do século XIX, o começo do século XX, foi terreno fértil para que, como que eu posso dizer, aristocratas, pessoas que tinham dinheiro ou que tinham altos postos de liderança nos países, né, políticos, enfim, tratassem o ocultismo como uma forma de diversão intelectual. Então, nesse momento, floresceu muitas sociedades secretas, muitas sociedades esotéricas, e ali surgiram teorias e costurava-se teorias sem nenhuma sistemática, sem obedecer nenhum rito, nenhuma tradição. Tudo bem? Então ali as coisas estavam ainda muito nebulosas e misturava-se rosacrucianismo com muitas coisas que não tinham a ver, muitas teorias estranhas e bizarras, e o Heinrich Himmler fez isso dentro do escopo nazista, e aí ele deturpou todo esse conceito da hiperbórea. E todo esse arsenal de conhecimentos ocultos que o Heinrich Himmler trazia envolvia o líder da tropa germânica, que, temperado com doses de mitologia nórdica, veio se tornar uma espécie de religião para Himmler. Então ele criou uma religião para ele próprio, né, baseado aí num ocultismo germânico. Dentre os nomes da alta hierarquia dentro do nazismo, Himmler era uma das vozes mais fortes em defesa da teoria da superioridade alemã, embasada na afirmação de que os alemães eram descendentes do povo da mitológica Atlântida,
Assim como, se você for trabalhar com algumas literaturas espiritualistas hoje em dia, nós brasileiros também podemos clamar por sermos descendentes da mitológica Atlântida. Basta ler aí a continuidade dos livros do Edgar Armond, né, e alguns outros livros bem interessantes que a gente vai falar mais para frente. Devemos lembrar que na raiz da filosofia nazista estava o conceito de super-homem, que muito além de um objetivo hipotético ou procriação seletiva, essa filosofia estava muito bem amarrada à ideia de representantes dos Árias, a raça superior do continente de Hiperbórea, que teria como capital a ilha da Thule. Então agora entra em cena Miguel Serrano. Agora a coisa vai ficar realmente muito bizarra e estranha, e eu vou te falar que eu não sei como as pessoas levam isso a sério. O escritor chileno Miguel Serrano, um simpatizante do nazismo, adaptou os mitos hindus e nórdicos para que Hitler tivesse contato com as divindades do continente perdido de Hiperbórea. Essa teoria ela é muito... de tão absurda ela chega a ser engraçada. A mitologia de Serrano dá aos arianos um lar nos polos e traz para os países da América do Sul uma dose maciça do esoterismo da sociedade Thule, misturando a ideologia política nazista com esoterismo, hinduísmo e pinceladas de yoga. Tudo a ver. Serrano, num devaneio esotérico, e devaneio esotérico é por minha conta, acreditava que Adolf Hitler seria um avatar dos deuses Vishnu, Shiva ou Otan, que veio recolocar os arianos no caminho da divindade perdida. Num emaranhado sem lógica de deuses, revoltas cósmicas e independência do espaço-tempo, em resumo, Serrano defendia que os arianos seriam descendentes diretos desses deuses hiperbóreos, que são opositores da sub-raça criada pelo demônio Demiurgo, que ele referencia como Javé ou Jeová. Ou seja, na tradição judaico-cristã, esse Demiurgo seria o diabo, ou seja, Hitler, então, pela lógica dele, serviria ao diabo pela lógica judaico-cristã, né? Então, ficou bem estranho isso aqui. Mas tudo bem, nesse contexto absurdo, agora preparem, que agora vem a bomba. Nesse contexto absurdo, Hitler teria fugido de Berlim em 1945 em uma espaçonave com tecnologia inspirada pelas divindades hiperbóreas, estabelecendo refúgio no Polo Sul, onde agora comanda uma guerra esotérica e invisível contra as forças de Demiurgo. Tudo bem, respira, eu sei que essa foi demais, é uma viagem muito louca, né? Mas eu sou da opinião de que todo conhecimento não deve ser julgado, ele deve ser obtido, o que for bom você joga fora. Essas coisas são boas curiosidades para discutir numa mesa de bar, confesso. Cabe ressaltar que, alheio a toda a viagem nacionalista de Miguel Serrano, desconsiderando toda a deturpação egocêntrica dos nazistas e olhando para a pureza da hiperbórea clássica dos poetas e historiadores, existem duas verdades complementares sobre o tema que vão basear essa nossa conclusão sobre a hiperbórea. A primeira diz respeito a seus aspectos mitológicos, que têm muito a nos dizer sobre os ensinamentos perdidos pela humanidade, e que nós estamos num ponto crucial de buscar novamente essa terra de plenitude, essa terra de alta espiritualidade, essa terra de paz, essa terra onde as artes e a ciência prima. Afinal, as diversas formas de esoterismo têm como missão a preservação do conhecimento da mensagem esotérica do modo mais puro possível, para que possa ser transmitido às gerações vindouras. E o meio mais usado para transmitir essas mensagens são os mitos. A outra verdade complementar reside no simbolismo da hiperbórea como a busca de ideal espiritual, um arquétipo de elevação, de evolução transcendental. E aqui, o que eu quero que fique de todo esse vídeo é isso. A hiperbórea mítica, a lenda de Hiperbórea, deve ser levada pelo lado da mitologia grega, pelo lado do misticismo, que tem a hiperbórea como o símbolo da busca espiritual ideal que nós devemos ter agora. Da busca de elevação e evolução transcendental que todo ser humano tem que buscar nesse momento crucial da sua evolução. Então era isso. Gostou desse nosso vídeo sobre hiperbórea?
Se você gostou, eu peço que apoie o nosso projeto. Como? Curta esse vídeo, se você gostou dele. Compartilhe-o com quem você acha que também pode gostar. Inscreva-se no nosso canal para que você receba aí todos os nossos vídeos quando eles forem publicados. Temos aí um longo projeto de vídeos pela frente. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós. A chave Pix está aí colocada. E se você decidir comprar algum dos livros indicados nesse nosso vídeo, use o nosso link de afiliado na descrição, pois isso nos ajuda a continuar o trabalho por aqui. Tudo bem? Então era isso. Até o próximo vídeo.